Buenas, gurizada. Então agora eu vou resolver esse exercício aqui, ó. Esse mesmo motor foi transformado para operação em ciclo diesel. Que mesmo motor? O mesmo motor referente ao vídeo anterior, onde eu resolvi aqui, ó, um motor Otto com uma razão de compressão de 12, adição de calor de 800 kJ, onde T1 é igual a 21 graus Celsius e P1 96 kPa. Então, agora a gente vai fazer o exercício 3 aqui, ó. A gente vai transformar o motor que eu calculei antes em diesel. Então o que o exercício fala? Ó, transformado para o ciclo diesel com uma razão de corte de 1,5. Considere o ciclo padrão a ar frio. CPCV igual a 1,4. Esquematize o diagrama PV do ciclo. O A, como é que funciona o ciclo diesel? O ciclo diesel é o seguinte: nosso PV, a gente tem PV, vou fazer um gráfico PV e vou fazer um gráfico TS. Vou fazer aqui o PV e aqui o TS. Como é que ficam esses dois gráficos? Ó, a gente sabe que no ciclo diesel de 1 para 2, a gente tem uma compressão isentrópica. 1 para 2, uma compressão isentrópica. De 2 para 3, uma adição de calor. E a adição de calor ela se dá como agora? Ela se dá a pressão constante. Antes no nosso ciclo Otto era uma adição de calor a volume constante. No diesel é uma adição de calor a pressão constante. De 3 para 4 a gente tem uma expansão isentrópica e de 4 para 1 uma rejeição de calor, agora sim, a volume constante igual no ciclo Otto. Então, tendo escrito isso aqui, a gente consegue esboçar o nosso gráfico PV e o nosso gráfico TS. Então, aqui eu tenho pressão, aqui o volume específico. De 1 para 2, eu tenho uma compressão isentrópica. Vai ficar assim, ó. Isso aqui é uma reta, é uma curva. 1.1, ponto 2. De 2 para 3 eu tenho uma adição de calor à pressão constante. 3. E aqui eu tenho uma expansão isentrópica. De 3 para 4, expansão isentrópica. E de 4 para 1, uma rejeição de calor a volume constante. Então aqui é ISO, compressão isentrópica, expansão, adição de calor a pressão constante, rejeição de calor a volume constante. Como é que fica o nosso TS? Temperatura, entropia. De 1 para 2, a entropia se mantém a mesma. De 2 para 3, uma adição de calor. Então a gente aumenta a entropia e aumenta a temperatura. Ó, 1, 2, 3. De 3 para 4 a gente tem uma expansão isentrópica, ou seja, o volume vai aumentar e a entropia vai diminuir. Consequentemente, há uma diminuição da temperatura. E de 4 para 1, uma rejeição de calor a volume constante. Tá. E daí agora a gente tem aqui, ó, V1 e V2, a gente tira a nossa razão de compressão. Então, V1 dividido por V2 é a razão de compressão. E V3 dividido por V2 é a nossa razão de corte que o exercício deu lá para nós. Então, alternativa A, feito. Exercício item A realizado. Diagrama PV esboçado. Agora vamos ver o que o professor pede. A temperatura e a pressão máxima que ocorrem durante o ciclo. Daí a gente vai ter que fazer a tabela que nem a gente fez aqui no ciclo Otto. Então eu vou fazer aqui, ó, no Excel.
ciclo diesel. Ciclo diesel. Como é o mesmo motor, vai ter a mesma razão de compressão. Razão de compressão é igual o volume máximo dividido pelo volume mínimo, que vai ser igual a 12. Qin é igual a 800 kJ. 800, 1, 2, 3 kJ. Na verdade eu não posso deixar assim, né? Vou copiar aqui, Ctrl X, dou um Tab, cola aqui. Tá, Qin a gente tem Joule por quilograma. O que mais? O N sai da onde? O N sai da divisão do CP/CV. Então, utilizando o padrão de ar frio, CP equivale a 10 Joule por quilograma. Joule por quilograma. Joule quilograma Kelvin, na verdade. E o CV é igual a 718 Joule por quilograma Kelvin. Então, 718 Joule por quilograma Kelvin. N que o professor deu lá no enunciado, ele falou que é para considerar igual a 1,4. Só que daí eu vou fazer aqui, que daí a gente já tem ele certinho, ó. O N é CP, vou escrever aqui, ó. N é igual a CP dividido por CV. E é igual a, então vai ser igual ao CP dividido pelo CV. Não deu porque eu botei esse joule quilograma Kelvin aqui que não podia estar aqui, ó. E a mesma coisa eu fiz aqui, ó. Mas é um cabeça. Vou colocar aqui e vou excluir daqui, ó. Aí, 1,4. E o nosso R é CP menos CV, que é igual ao meu 1010 menos 718. 292. Agora a gente vai fazer a nossa tabela aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Vou copiar daqui do meu cabeçalho. Então agora a gente tem que a pressão 1 é 21, a pressão 1 é 96 kPa e a temperatura 1 é 21 graus Celsius. Então, vou copiar daqui que é a mesma coisa, né? Não vou copiar, não vou fazer aqui porque vai que não entendo. Então aqui, ó, 96 kPa é igual a 96 mil Pascal. Temperatura é igual a 21 mais 273,15, passando para Kelvin. E o volume a gente tira da lei dos gases ideais. A gente sabe que PV é igual a MRT. Dividindo tudo pela massa, a gente tem que PV, P, volume específico, R, T. Isolando o V, a gente aplica, isolando o V vai ficar R vezes T dividido pela pressão. Então, temos o volume R vezes T1 dividido por P1. O volume 1 é esse. E agora, se a gente for lá olhar o nosso diagrama, a gente sabe que V1 é igual a V4, né? Então eu já vou dizer que V4 é igual a V1. Outra coisa que a gente pode fazer, vamos lá analisar, ó, D1 para 2, como eu falei, é a minha razão de compressão. Então V1, razão de compressão é V1 sobre V2. A gente consegue descobrir nosso V2 dessa forma, então aqui, ó, razão de compressão, que é igual a, vou escrever aqui de novo, razão de compressão é igual a V1 sobre V2. Se eu isolo, eu tenho V1, tenho a razão de compressão, eu isolo e acho V2. Então V2 vai ser V1 dividido pela minha razão de compressão, que é 12. Então V2 é igual a V1 dividido
pela minha razão de compressão. 12. 0,74. O que mais que a gente consegue aí? A gente consegue descobrir V3. A gente já consegue descobrir V3, porque o exercício deu para nós que a razão de corte é 1,5. Então, como eu falei lá no início, a nossa razão de corte é V3 dividido por V2. A gente tem a razão de corte, tem V2, descobre V3. Então eu vou fazer aqui, ó, razão de corte RC é igual a V3 dividido por V2. V3 vai ser igual a razão de corte vezes V2. Então, V3 é igual a nossa razão de corte. Vou botar aqui, ó, razão de corte é igual a 1,5. 1,5. 1,5 vezes V2. 0,1 metro cúbico por quilograma. Agora, a gente tem que descobrir esse P2 aqui, ó. A gente sabe que, como eu falei, de 1 para 2, a gente tem uma compressão isentrópica. Então, a gente consegue usar a relação politrópica PV, ó, PV elevado na N é igual a uma constante. PV elevado na N é igual a uma constante. Ou seja, P1, que tem uma ovelha aqui, P1, V1 elevado na N é igual a P2, V2 elevado na N. Isolando P2, então a gente consegue descobrir P2. A gente tem P1, tem V1, tem V2, isola P2 e acha ele. Então, o nosso P2, eu vou fazer aqui bem detalhado. O P2 vai ser igual a P1 vezes V1 sobre V2 elevado na N. V1 sobre V2 é a nossa razão de corte. Então, P2 pode ser P1 vezes R elevado na N. Então, eu vou vir aqui, ó, P2, vou dizer que P2 é igual a P1 vezes, vou abrir parênteses, R elevado na N. R elevado na N. N tá aqui, ó. Fecha parênteses. Então, o que a gente achou? 31. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. 31 bar. É coisa, né? E agora, como a gente tem pressão e volume específico, tem pressão e tem volume específico, a gente aplica a lei dos gases ideais. Então, isolando T, a gente vai ter P2V2 dividido por R. Isso aqui fica igual a P2 vezes V2 dividido por R. Temos a temperatura T2. Agora como é que a gente descobre o 2 para 3 aqui, ó? A gente tem que... vamos ver... 2 para 3, como é que a gente vai descobrir essa etapa 3? Ó, se a gente for olhar o diagrama, a gente sabe que o quê? Que P2 é igual a P3, né? Porque aqui acontece uma adição de calor a pressão constante. Então eu já posso dizer que P3 é igual a P2. Tendo feito isso, lei dos gases ideais mais uma vez, a gente descobre T3. Então T3 vai ser igual a P3V3. Isso aqui é igual a P3 vezes V3 dividido por R. 1212 Kelvin. E agora de 3 para 4, como a gente sabe, de 3 para 4 é uma expansão isentrópica. Então, vamos usar
a relação politrópica que diz que PV na N é igual a uma constante. Então, só escrevendo aqui, ó, a gente vai ter que V4 elevado na N é igual a P3 V3 elevado na N. Vou isolar P4 e vou achar P4 aqui, ó. Então a gente vai ter que P4 é igual a P3 vezes V3 dividido por V4 elevado na N. A gente poderia dizer que esse V3 sobre V4... Não, na verdade eu vou deixar assim. Então, ó, P4 é igual a P3 vezes V3 dividido por V4 elevado na N. Temos nosso P4. Temos P4, temos V4, lei dos gases ideais, para encontrar esse cara. Isso aqui vai ser igual a P4 vezes V4 dividido pelo nosso R. Então, temperatura 520. Onde que... Vamos ver se está coerente, ó. A nossa maior temperatura tem que acontecer no ponto 3. E é o que está acontecendo aqui, ó. Como é que tu sabe disso? Como é que eu sei disso? A gente desenhou nosso diagrama TS lá, ó, e o nosso ponto 3 é onde a gente vai ter a nossa maior temperatura. Então, tendo feito isso, a gente consegue responder a segunda pergunta do exercício. A temperatura e a pressão máxima que ocorrem durante o ciclo. A temperatura ocorre em 1212,124 Kelvin, a maior temperatura, e a maior pressão é no ponto 2 e 3, que é a mesma pressão. Vou formatar aqui, estilo da célula. E agora o que mais que o exercício pede? O trabalho líquido produzido. Como é que a gente calcula o trabalho líquido? Trabalho líquido é igual a Qin menos Qout. Qin, no nosso ciclo Otto, ele era... Ó, se a gente for olhar aqui, ó. Qin, no nosso ciclo Otto, ele era CV T3 menos T2. Só que agora, aqui no ciclo diesel, como a adição de calor é a pressão constante, o nosso Qin, o calor adicionado, vai ser CP menos CP vezes T3 menos T2, em razão de ser a pressão constante. Então, Qin vai ser igual a CP T3 menos T2. Isso daqui, Qin, vai ser igual a... Vou fazer embaixo. Qin é igual a CP vezes T3 menos T2. Esqueci de botar o parênteses. E o Qout mantém como no ciclo no Otto. Ele vai ser, ó, Qout é igual a CV. Vamos ver o diagrama. Aqui é o nosso Qout. Então é CV T4 menos T1. CV T4 menos T1. Qout vai ser igual a CV vezes T4 menos T1. Vou dar um OK. Então, o nosso trabalho líquido vai ser um menos o outro. Trabalho líquido, vou colocar aqui, é Qin
menos Qout. Temos aqui o nosso trabalho líquido. Estilo da célula. Bom. Agora o que ele pede? A eficiência térmica. Eficiência termodinâmica é trabalho líquido sobre calor adicionado. O que é eficiência térmica? Trabalho líquido sobre calor adicionado. Então a eficiência térmica vai ser igual nosso trabalho líquido dividido pelo calor adicionado. 60,2%. Vou clicar aqui. 60,2%. Então respondemos a outra pergunta, estilo da célula. E a última pergunta vai ser a pressão média efetiva. E o que é pressão média efetiva? PME é igual a trabalho líquido sobre volume deslocado agora. Volume deslocado. E o que é o nosso volume deslocado? Ó, volume deslocado é igual a V1 menos V2, que é o volume máximo menos o volume mínimo. Então, volume deslocado é igual a V1 menos V2, que é igual a V1 menos V2. É o mesmo motor de antes, né? V2. Então, PME vai ser igual a trabalho líquido dividido pelo volume deslocado. Temos aqui a nossa pressão média efetiva em Pascal. Então, agora, respondendo todas as perguntas, agora só fazendo uma consideração nessa eficiência termodinâmica aqui, ó. Como é que a gente sabe se a gente calculou certo para o mesmo motor? No ciclo ideal, a eficiência termodinâmica para o mesmo motor tem que ser, a do Otto tem que ser maior que a do ciclo diesel. Por quê? Porque em razão da adição de calor. Como no ciclo Otto acontece a volume constante, a gente tem uma maior eficiência no ciclo do que no ciclo diesel, que acontece a adição de calor, acontece a pressão constante. Então, são essas aí as considerações. E é isso daí. Feito, compara aí e vê o que deu.